Mateus 6, versos 9 e 10, está escrito assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, vem governar tudo aqui, porque nós não sabemos como conduzir a nossa vida sozinhos. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. Jesus sabia como conduzir a sua própria vida, mas Ele está ensinando discípulos dele. Tem algum discípulo de Jesus hoje aqui dando glória a Deus? Jesus está ensinando quem quer aprender. Jesus não está ensinando todo mundo, Ele está ensinando quem quer aprender. Tem algum discípulo que quer aprender? Tem algum aqui hoje? Eu estou aberto a ser encorajado, corrigido, alinhado, realinhado, a ouvir e atender o que é prioridade e o que não é, quando ir, quando não ir, quando falar, quando não falar. Jesus diz: vocês vão orar sim, vocês precisam ser governados pelo céu. O que Jesus está nos ensinando é nos tornarmos a imagem e semelhança dele. O que Jesus... Eu vou terminar a mensagem, põe para mim Romanos 8, 29, por favor. Eu vou terminar a mensagem em Romanos 8, 29, mas ainda vou ler mais alguns versículos. Mas o que Jesus estava ensinando ali era exatamente o que está escrito aqui, ó. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, olha só, para se tornarem o quê? Se tornarem o quê? Bem forte, igreja, o quê? Semelhantes à imagem de quem? De seu filho, assim de que fosse o primeiro entre muitos. Jesus está ensinando discípulos a orarem para se tornarem semelhantes a Ele, porque Ele é governado pelo céu, e Ele está nos ensinando a orar e sermos governados pelo céu. Diga: a minha vida e as minhas orações têm que ser governadas pelo céu. Esse é o título da mensagem: vida e orações governadas pelo céu. A vida de Jesus e as suas orações, assim como as suas ações, eram todas regidas, governadas, inspiradas pelos céus. Agora a pergunta é: e a nossa vida? O que rege a nossa vida? O que governa? O que inspira? O que direciona? O que motiva? O que impulsiona a nossa vida? A vida alheia? Porque eu preciso ser melhor que os outros? A vida alheia porque eu quero ser igual não sei quem? A vida alheia porque eu estou competindo com alguém? Porque eu tenho inveja de alguém? Porque eu cobiço? O mundo porque eu preciso ser aceito e aplaudido? Eu quero estar na moda? E gente, nada contra a moda, pelo amor de Deus, está claro que a gente não é contra. Agora, o problema é quando a moda é mais importante que o reino, né? É quando a pessoa vive em função disso. É tão vazia. É como uma pessoa que é tão rica que ela é tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Isso não é ser rico. Assim como há pessoas que são tão vazias que tudo que elas têm é aplauso dos outros, é aceitação dos outros. Não, uma pessoa cheia de Deus, ainda que ela não esteja sendo aplaudida e aceita, ela sabe quem ela é em Cristo, e quem ela é em Cristo é mais importante do que aquilo que os outros esperam. Então ela vive em função do reino. Quem está entendendo? Vida e orações governadas pelo reino. Aí em Romanos 8, olha o verso 18, vamos ver o que diz o versículo 18. Eu leio aqui já direto, vamos lá. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará quando? Mais tarde. Ah, pastor, minha vida é difícil. Ah, pastor, estou sofrendo. Eu sei, irmão. Todos nós temos lutas, dificuldades, momentos difíceis, dias tristes, dias tenebrosos, nebulosos. Em João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso faz parte. Jesus nunca disse ao
se entregarem ao meu reino, vocês não terão mais lutas, nem aflições, nem dificuldade. Ele nunca disse isso. Ele disse que elas estariam presentes, mas que com bom ânimo nós poderíamos vencer tudo isso. Essa é a diferença. Então Paulo entende isso e escreve na sua carta aos Romanos. E olha que Paulo foi preso, Paulo foi espancado, Paulo foi humilhado por amor a Cristo. E até onde eu sei, ninguém daqui, dos que eu estou vendo aqui, já passou por algo semelhante. Não lembro de ninguém que tenha falado: pastor, tomei uma surra, porque decidi a minha vida por Jesus. Não lembro de alguém ter me contado isso. Pastor, eu fui preso porque eu estava pregando o nome de Jesus. Também não lembro de ninguém que tenha me contado isso. Mas Paulo, esse que foi preso, esse que foi humilhado, esse que tomou a surra, ele não foi contrariado no que ele achava que estava certo, no que ele queria. Ele passou por tudo isso e disse assim: eu considero que esse sofrimento de agora não é nada comparado, quando os nossos olhos estão no reino, quando as nossas orações e a nossa vida são governadas pelo reino, a gente começa a enxergar uma dimensão de colheita, uma dimensão de manifestação de Deus, uma dimensão de relacionamento com Deus que supera qualquer nível de luta, guerra ou dificuldade aqui na terra. Quem está entendendo? Então Paulo diz: eu considero que esse sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele vai nos revelar mais tarde. Nós precisamos permanecer até que essa glória seja plenamente revelada. Aí o verso 19, olha o que ele diz no 19: pois toda a criação aguarda com grande o quê? Expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão o quê? Revelados. A pergunta é: a gente se importa com o nosso relacionamento com Deus, ou a gente só quer trabalhar para Ele, mostrar serviço? Não, eu me importo com o relacionamento. Então, a partir do meu relacionamento, Deus começa a ser revelado, as pessoas começam a enxergar Deus, as pessoas começam a enxergar o Espírito Santo agindo através do meu relacionamento com Ele. E o que acontece? A Bíblia diz que quanto da criação, quantas pessoas da criação? Quantas pessoas, gente? Quanto? Quem aqui, não, de verdade, por favor, não faça voto de tolo, não fale para fazer média para ninguém, não minta para Deus. Quem aqui esse ano: pastor, eu preciso ganhar? Eu no primeiro domingo fiz uma oração para quem entendeu o Evangelho e quer ser ganhador de almas, e em cada semestre vai lutar. Eu quero ganhar pelo menos uma alma para Jesus no primeiro semestre e uma alma no segundo semestre. Alguém aqui está nessa? Diga amém. Deus ouviu. Eu nem olhei para você para você não ficar constrangido e falar por embalo: pastor, eu não falei porque você não falou, porque ainda não entendeu o que é o cristianismo. Porque cristianismo sem id não é cristianismo. Mas é melhor você primeiro então entender, do que você empenhar uma palavra com algo que não é importante. Salvar alguém que está à beira do inferno é importante. Irmãos, nós estamos na época aí do mundo virtual, tudo muito rápido, e coisas viralizam. E eu estava vendo esses dias, apareceu um vídeo em que o rapaz chega para atravessar a rua. Tem uma moça, uma jovem, e aí vem um rapaz assim, e ele está daqui, ele está olhando lá naquela cadeira branca, e lá tem uma menininha, uma criança pequena. Alguém viu esse vídeo? E a criança está parada esperando para atravessar. A criança está parada. Dali a pouco ele dá um passo à frente da mocinha que está aqui, fica. Dali a pouco ele sai correndo e agarra a criança e puxa. E o carro por pouco não atropela. Se não é ele correr na frente para salvar aquela criança pequenininha, a criança seria atropelada. Alguém viu esse vídeo? Por que o vídeo viralizou? Porque alguém salvando uma vida. E por que não viraliza salvar almas para Jesus? Porque a começar de nós, a gente está mais, às vezes, mais preocupado com a roupinha da moda, com o passeio da moda, com o carro da moda, com a namoradinha da moda, qualquer coisa da moda, e não com o reino eterno. Pastor, o senhor é muito careta, suas mensagens são muito reino. São de quem está enxergando que esse mundo está acabando. Se você não enxergou ainda, que em nome de Jesus nossos olhos se abram esse ano. Amém. Isso aqui está acabando, gente. Vamos despertar enquanto é tempo. E vamos salvar alguém antes que esse alguém seja atropelado pelo inferno. Antes que esse alguém seja atropelado pelo diabo. Aquele rapaz correu, ele arriscou a própria vida. Aquele rapaz fez o que nós temos que fazer por uma alma para a eternidade. Ele se expôs para salvar uma criança.
que não tinha capacidade de discernir o momento de atravessar a rua. Como está cheio de gente perdida lá fora que não tem discernimento do que está fazendo e precisa de alguém resgatá-lo antes que eles se percam eternamente. Alguém está entendendo a palavra de hoje? Agora nós estamos preocupados e devemos. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus negou a fé, se tornou pior que o incrédulo. A gente precisa se preocupar com a nossa família, amém? A gente precisa se preocupar com os nossos amigos, amém? Mas a Bíblia diz que a gente precisa se revelar e manifestar a glória de Deus que há em nós para quem? Para quem? Para quem? Toda a criação aguarda. Tem algum filho de Deus aqui, gente? Tem algum filho de Deus aqui? Então toda a criação está esperando quem se manifestar? Os filhos de Deus que somos. Eu já vou dar aqui um start para os jovens que estão aqui, para o Start Jovens. Quantos aqui querem mais jovens na igreja, mais jovens salvos em 2022? Fala amém. Daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito disso. Mas o nosso coração está em toda a criação? Ou o nosso coração só está naqueles que nos interessam? Porque o cristianismo faz a glória de Deus brilhar na minha vida, para que qualquer pessoa, ao olhar para mim, enxergue Cristo. Toda a criação. Essa manifestação ainda não está falando também da manifestação completa. Hoje nós vivemos uma manifestação parcial. Ela será completa quando Jesus voltar para nos buscar. Olha o que diz o verso 20 a respeito disso. Verso 20: toda a criação, não por vontade própria, é o pecado, né, que derrubou a gente, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Vai lá. Na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Presta atenção, na esperança de que com quem? Com quem? Os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência. Irmãos, o que a gente está sendo? Companheiros do mundo em decadência, fazemos o que o mundo manda, as regras do mundo. Eu estou doidinho para estrear o TikTok igual da artista que mostra o corpo. Você não está mostrando glória nenhuma, nem livrando ninguém de decadência. Pelo contrário, você está mostrando que há um cristianismo decadente. Mas cristianismo não existe cristianismo decadente. Existe não convertido dentro da igreja, levando o nome de cristão. E mesmo que essa mensagem não faça sucesso aqui na terra, eu creio que ela vem do céu. Jesus não fez tanto sucesso aqui na terra enquanto estava vivo. Isaías não fez sucesso na terra vivo. Jeremias não fez sucesso na terra vivo. É interessante que muitas vezes a semente precisa morrer para ela dar fruto. E às vezes a nossa mensagem só tem valor quando a gente vai embora, ou quando a pessoa percebe que ela ficou distante demais e ela começa a lembrar, como a Ana ministrou ontem, e ela tem responsabilidade sobre a palavra, como ela falou ontem aqui. Aliás, a Ana, não esquece a Ana. O Paulo ministrou anteontem, mas ela tem responsabilidade sobre o que ela ministrou, do filho pródigo. Quando ele foi para longe, o diabo sempre vai querer levar mais longe do pai. Quanto mais longe, longe. Aí depois de estar muito longe e no fundo do poço, arrebentado, aí ele lembra, na casa do meu pai tinha abundância de pão, até para os empregados. Que não seja necessário o diabo te levar para muito longe, para você lembrar que na sua casa de oração tinha alimento. Tinha, mesmo que você não concordasse com tudo, como Paulo pregou aqui, mesmo que você não gostasse de tudo do jeito que era. Não, eu queria do meu jeito, sabe? O filho pródigo saiu da casa do pai porque ele discordava. Não, eu tenho que administrar a minha parte do meu jeito. Eu ouvi um pastor dizer uma coisa e eu gravei: filho, quando sai de casa, sempre o pai não presta. Já ouviu essa história? Filho saiu de casa, eu saí porque meus pais não me valorizavam, não me amavam, não me apoiavam. É sempre o pai e a mãe que não presta. Filho sai de casa. Nunca é porque ele foi besta, deu cabeçada, foi rebelde, orgulhoso. Irmão, ninguém sai da igreja porque a igreja era boa e a pessoa que não está bem. Todo mundo sai da igreja porque faltou alguma coisa. O pessoal não olhou direito para mim, o pastor não fala comigo, os irmãos não me dão atenção, ou não sei o quê, e um monte de coisa. Filho, quando sai de casa, é sempre pai que não presta. E Deus sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje aqui. O filho pródigo saiu, como Paulo ministrou, porque eu discordo. Só que o pai administrava a fazenda de uma forma tão nobre que até os empregados tinham fartura. Ou seja, o filho não tinha razão para discordar.
O pai deu metade da sua posse para o filho filho perdeu tudo. Quando voltou, o pai ainda era rico. O problema não estava no pai, estava no... Para de procurar problema nos outros e olha para você como filho de Deus e diga: Senhor, eu preciso melhorar, eu quero me tornar mais a sua imagem e semelhança. Aqueles que olharem para mim precisam ver o brilho da sua glória, o brilho de um filho apaixonado, o brilho de um filho que prefere parecer com o céu do que com a modinha aqui da terra, o filho que prefere passar tempo com Deus do que com o mundo. É disso que a nossa geração está precisando. Filho que prefere investir tempo com Deus e não com o mundo. A criação está esperando gente assim. O problema é que às vezes tem gente cumpridor de escala. Vou lá fazer a minha obrigação. Eu vou lá porque se eu não for vão falar que eu sou desviado. Eu vou lá porque estão falando de mim. Ninguém nem falou de você, mas na sua cabeça o diabo já pôs que estão falando. Chega. Sejamos filhos de Deus, filhos apaixonados. Falei para o Rogerinho esses dias atrás. Falei: Rogerinho, você percebe, eu tenho alguns amigos pastores no interior, e se algum deles ou alguns deles estiver assistindo, me perdoem. Em Ribeirão Preto, Bebedouro, Jabuticabal, acho que em Barretos, algumas cidades ali, e que me pedem: pastor, quando você vai vir aqui? Eu preciso sentar, eu quero tomar um café contigo, quero conversar. Pastor, vem ministrar na nossa igreja, vem isso, vem aquilo. Irmãos, eu vou para Ribeirão Preto. Você pergunta para a pastora e para o Rogerinho: é da casa do meu pai para a casa da minha irmã, para a casa do meu pai, às vezes casa do meu irmão, casa do meu pai, uma lanchonete, casa do meu irmão, a sorveteria, casa do meu pai, casa da minha mãe, não sei o que, casa do meu pai, casa da minha mãe, casa do meu pai, casa da minha mãe, casa do meu pai. Porque é um prazer imenso estar com papai e mamãe. Aí eu falei: Rogerinho, eu amo estar com meu pai. Amo. Queria ficar mais tempo perto dele. A pergunta é: você se entende como filho de Deus? Não, você não entendeu, então não. Deus, o todo-poderosão mesmo, turbo, o excelso, supremo, sublime, arruma um nome poderoso aí e junta todos esses nomes aí, entendeu? Alguém aqui se enxerga como filho de Deus, gente? Está quase. Estão começando a entender, mas ainda não pegou. Filho não é o aceito, não é o agregado. A gente foi enxertado, nós somos os gentios que foram, mas nos tornamos filhos, adotados, mas filho, agora é tudo filho. Alguém aqui se enxerga como filho de Deus? E você tem prazer de estar com seu pai? Até que ponto? Porque a criação está vendo que nível de brilho há em nós. Se a glória é como a de Moisés, sobe lá. A hora que desce, fica com o véu, porque o povo não conseguiu olhar para ele. Mas depois, na verdade, no Novo Testamento vai dizer que ele mantém o véu porque a glória já se foi, e o pessoal também vai embora. Porque tem gente que só corre atrás de manifestações extraordinárias e não quer relacionamento. Moisés queria relacionamento, mas o povo só admirava enquanto tinha aquela glória lá. Irmão, nós vamos nos relacionar com Deus a ponto dessa glória a gente não ficar só vendo na vida dos outros, mas ela precisa queimar dentro de nós. Alguém está entendendo? Toda a criação espera ser liberta da decadência que a escraviza, através da manifestação dos filhos de Deus que somos. Tem gente lá fora agora usando droga e só precisa de uma palavra sua, e Deus vai te usar para libertar essa pessoa em nome de Jesus esse ano. Tem alguém lá fora se prostituindo, e esse ano uma palavra de Deus na tua boca vai libertar e restaurar a vida daquela pessoa. Tem alguém lá fora desenganado, achando que não tem jeito, achando que pecou demais, que foi longe demais, e só precisa de um abraço teu, e esse ano ele vai receber esse abraço e vai ser restaurado em nome de Jesus. Tem alguém lá fora, a criação lá fora está gemendo, está clamando: se houver oportunidade em Deus para mim, Deus manda alguém aqui. E você e eu estamos fazendo o quê? Verso 22. Pois sabemos que até agora toda a criação faz o quê? Toda a criação faz o quê? Que é o que eu acabei de falar. Estão gemendo lá fora e a gente está aqui fingindo de crente às vezes. A gente está brincando. A gente está enganando pastores e irmãos. A gente está enganando a si mesmo. A gente está enganando papai e mamãe. A gente está enganando quem? Porque Deus nos salvou para que a gente seja referência para outros serem salvos, e não para a gente fazer média para alguém. A criação está gemendo, como em dores de parto. O que é isso?
Eles estão gemendo, está doendo, mas está pertinho de nascer algo novo. E em nome de Jesus, eu e você seremos parteiros de Cristo, para que muitas almas venham nascer para o reino de Deus no ano de 2022. Nós não teremos jovens edomitas aqui. Nós não teremos jovens que olham só para o prazer pessoal, e o meu ego, e a minha carne, e o meu corpo, e o meu dinheiro, e o meu bíceps, e o diabo a quatro, meu. Mas nós seremos aqueles: venha o teu reino, venha o teu governo. Olha o verso 23. E nós os que cremos, tem alguém aí? Também o quê? Quando foi a última vez que você chorou por alguém? Ai, pastor, eu chorei pela Mariazinha ontem. Não estou falando de paixão não, filho. Eu estou falando para salvar uma pessoa. Quando foi a última vez que a gente chorou porque alguém estava se perdendo? Quando foi a última vez? E nós também, nós os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Eu já sei que tem uma glória futura, eu tenho expectativa. Se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Ah, meu Deus, eu estou doidinho para chegar lá. Mas eu estou gemendo porque está cheio de gente precisando ser alcançada lá fora. E também tem gente precisando ser alcançada dentro da igreja. Nós também gememos, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Nós vamos ser libertos disso aqui. Aí ninguém mais vai ficar disputando. Ninguém mais vai ficar disputando. Aí, irmão, é só glória. 24. Recebemos essa esperança quando fomos. Alguém aqui já foi salvo? Então você já podia ter dado um glória a Deus de verdade. Quem entende salvação, céu e inferno, nessa hora extravasa. Oh Jesus, obrigado, glória ao teu nome. Eu não vou me perder, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. A igreja precisa vibrar com o céu. Mas a hora que o pastor fala, Deus falou, me mostrou que tem um anjo andando aqui, vai curar. Deus falou que tem um anjo aqui, vai dar um carro novo. Ah, irmão, o povo até levanta a cadeira e rodopia. Mas quando fala do céu, a gente fica olhando. O céu não é comum. Então quando falarem do céu, vibre de verdade. A igreja de Jesus precisa resgatar a êxtase pelo céu, paixão, prazer pelo céu, olhinho brilhar, falar do céu, eu vou para lá, falar do céu, eu vou pisar lá, falar do céu, eu vou morar lá, falar do céu, não vai ter pecado, não vai ter doença, não vai ter demônio, no céu é eu, Deus, a minha família, os meus irmãos, no céu é tudo perfeito, eu vou para lá. Céu, 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 a igreja precisa se alegrar pelo céu. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. 25, vai lá, rapidinho. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Aguarda e confia. O que Deus prometeu é verdadeiro, real, vai acontecer e eu vou entrar lá. Deixa eu acelerar, não dá para estudar pausadamente tudo aqui, porque tem muita revelação. Mas vamos para 26, olha o 26. Primeira mensagem que eu preguei na vida, Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossa o quê? Fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de quem? A gente ora segundo a nossa vontade. Deus, tira dela e dá para mim, tira dele e dá para mim. Deus, coloca um obstáculo no caminho daquele lá e honra eu, Deus. Me honra, Deus. Só que o me honra, na verdade, você está pedindo, Deus, humilha o outro. Não, pastor, eu não faço essas orações, não. Talvez não, mas Deus me abençoe para eu mostrar para todo mundo que eu sou. Eu vou esfregar na cara deles. A gente ora segundo a nossa vontade. A gente precisa aprender a orar segundo a vontade de Deus. E quando isso? Só quando a nossa vida e as nossas orações estão entregues ao governo de Deus. É disso, irmão, que Deus está tratando com a gente aqui essa noite. A nossa vida e as nossas orações têm que ser entregues ao governo de Deus. Deus, conduz as minhas orações. Você tem coragem de falar isso? Levanta a sua mão. Só quem tem coragem, só quem reconhece que precisa melhorar suas orações, precisa de orações governadas por Deus. Diga, Senhor, eu reconheço que a tua palavra é a verdade e que eu não sei orar como convém, segundo a tua vontade. Muitas vezes eu oro errado e eu quero orar do jeito certo. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo me ajude nas minhas fraquezas
e governe as minhas orações. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo governar suas orações. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. A gente não sabe como atingir aquilo, mas vem o Espírito Santo e coloca. 27. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções de quem? Não, aqui é fantástico. As intenções de quem? As intenções do Rogério ficaram para trás e agora o Rogério é governado pelo Espírito Santo. E as intenções do Espírito Santo na minha vida são maravilhosas. Quem tem filho sabe aquela história do pai da moça, quando vem um rapaz dizendo, quero namorar sua filha, fala, quais são as suas intenções? Ananias, daqui uns dias vai ter que ouvir isso aí. Daqui um tempo, né, Ananias? Daqui um tempo, deixa mais para frente, né? Ela está com quanto? 16? 16. Aí quando chega, quais são as suas intenções com a minha filha? Não, senhor, minhas intenções são as melhores possíveis. Deus sabe, Deus Pai sabe as intenções do Espírito. Deixa o Espírito Santo governar suas orações, porque elas serão atendidas. Pois o Espírito intercede por nós, o povo o quê? Santo, segundo a vontade de quem? Chega de oração perdida, agora as minhas orações são governadas pelo Espírito Santo. 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Gente, isso aí todo mundo fala. Deu uma coisa errada. Não, tudo coopera para o bem. Bem do quê? Lê a Bíblia direito, para de falar bobagem. Ai não, marido foi embora de casa, mas tudo coopera para o bem. Mulher foi embora de casa. Eu caí em adultério, mas agora eu abri os olhos, tudo coopera para o bem. Quê? Quer dizer que o diabo pôs um adultério na tua vida e foi Deus fazendo cooperar para o bem? Caramba! Não, eu menti. E aí a pessoa ficou brava, mas tudo coopera para o bem, porque aí acabou que... Quê? Não. Leia o texto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu, de acordo com o seu propósito. O que é isso? Qual o propósito? De ser governado em suas orações pelo Espírito Santo. As coisas vão cooperar para o seu bem quando as suas e as minhas orações forem governadas pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo orar por mim e por você, e através de mim e de você, tudo vai cooperar para o nosso bem. Enquanto isso não acontecer, Romanos 8:28 é só um chavão que um monte de gente usa para pôr uma foto sensual na rede social. Chavão para dizer que vai conquistar, que vai arrebentar, vai. A Bíblia está dizendo que coopera para o bem de quem é chamado de acordo com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que o Espírito Santo habite em nós e governe a nossa vida, inclusive as nossas orações. Deus, eu não quero mais. Jesus falou, não é pelo muito falar que a gente é ouvido. Vocês não precisam falar um monte de coisa, vocês só precisam falar a coisa certa. Vocês só precisam orar, fazer a oração certa. Eu não estou aqui estimulando alguém a orar pouco. Eu estou dizendo que a gente precisa orar certo, orar pelo Espírito Santo. Às vezes eu oro 1 hora, 2 horas, e na verdade oração produtiva tem 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Às vezes é 1 hora, 1h30, mas aquela parte que o Espírito Santo vem e me inspira. Alguém já passou por essa experiência? Dá um glória a Deus aí. Tem dia que a gente ora, é uma guerra, só a nossa carne, e daqui a pouco flui. Aí a gente fala, agora eu estou orando no Espírito, agora Deus está me usando, agora Deus está falando. Eu creio que Deus está me usando hoje aqui. 29 e eu termino. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Que Deus governe a nossa vida e as nossas orações, a fim de que nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Ele é o nosso inspirador, nosso salvador, o primogênito de Deus. O que era unigênito se tornou primogênito para que nós sejamos co-irmãos em Cristo Jesus e vivamos como uma família de muitos irmãos semelhantes, a imagem e semelhança de Jesus aqui na terra. Quem concorda, diga amém.